Você pode abrir comigo a sua palavra em Filipenses 1:6. Vamos continuar assim, pode continuar nesse ambiente. O Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade para fluir aqui. E eu creio muito nesse profético, porque no momento que eu fui convidado, queridos, para trazer uma palavra para a sua vida, o Senhor testificou no meu coração. E saber que vocês estão voltando de uma conferência, eu sei que não é nada coincidência. É Deus estabelecendo a sua palavra para um povo que agarrou pela fé que esse lugar é casa de Deus. Porque é um povo que declara que há tempo, vocês estão numa campanha tempo do novo de novo. E quem declara que é tempo do novo de novo é alguém que já experimentou o agir de Deus na sua vida e tem intimidade e confiança naquele que prometeu, para que ele possa fazer de novo na sua vida. Isso é fé. Amém? E quando eu estava me preparando, o Espírito de Deus falou: vai lá e fala naquele lugar. Filipenses 1:6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Diga: aquele que começou a boa obra em mim vai completar, em nome de Jesus. Aleluia. Destino, promessa, palavra. O que Deus está estabelecendo aqui nessa noite, que eu sei que vai ser um complemento daqueles que estavam aqui, que estavam nessa conferência e receberam essas instruções sobre o destino, sobre corpo, alma e espírito, é a manutenção da fé me leva ao destino que Ele me prometeu. Aleluia. Antes de nós sentarmos aqui, esse ministério de música ungido aqui, poderoso, que estava aqui, eles cantaram. Qual foi aquele louvor? Deus, eu vim aqui só para te dizer o quê? E eu não tenho nada. Foi para você que o Espírito do Senhor me separou nessa noite. É para falar para você que está declarando: Deus, eu vim aqui só para te dizer que eu não tenho nada além da tua palavra. Mas o que eu quero te dizer é que se você que está aqui só tem a palavra, você já tem tudo. Porque Ele, aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. E antes da gente chegar nesse destino, porque deixa eu só te dar um spoiler, Deus já foi no seu futuro e viu que era bom. Deus já foi no seu futuro e já viu que era bom. Mas até você chegar no seu destino, existe um caminhar, existe uma caminhada que você vai seguindo, degrau por degrau, estação por estação. E a cada nível de fase parece que as adversidades aumentam mais, mas deixa eu te lembrar, maior é o teu Deus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E antes de nós chegarmos no destino, e antes de nós chegarmos na promessa, o que eu quero te falar nessa noite é que tão importante quanto uma promessa que você recebe, ou até mais importante do que essa promessa, é quem te fez essa promessa. E nessa noite nós vamos voltar e olhar para o caráter daquele que te prometeu. Quantos têm promessas aqui? Quantos têm chamados aqui? Quantos têm chamados ministeriais, coisas que o Senhor tem falado, que você naturalmente olha e fala: meu Deus, mas é muito grande.
Meu Deus, mas o meu dinheiro não paga. E aí o pastor já entregou a minha identidade secreta. Porque realmente, irmãos, eu trabalho para Deus duas vezes. Eu trabalho para Deus lá no banco, e eu trabalho para Deus com a minha vida, entregando, adorando ao Senhor, pregando a palavra. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir a tua obra. Aleluia. Mas são 15 anos de instituição financeira, então talvez alguns exemplos que eu vou usar aqui para você, eu vou mexer um pouquinho com dinheiro. Mas aleluia. O que eu quero te dizer é que tão importante quanto aquele que te prometeu, quanto a promessa que você recebeu, é aquele que te prometeu. É o garantidor. É aquele que vai dizer: eu falei, eu vou fazer. Eu falei, eu vou cumprir. E nós precisamos nessa noite em santidade voltar para a integridade e o caráter de Deus. Porque infelizmente, quando o homem caiu e se perdeu, muito daquilo das práticas e do costume do Senhor, um Deus que não muda, como diz Tiago, um Deus que nele não há mudança, nem sombra de variação. Mas o homem caído aprendeu a mentira, aprendeu a chantagem, enquanto Deus fala: comigo é sim, sim, não, não. Mas talvez as experiências que você tem aqui no ambiente natural, foi de pessoas que falaram que ia ajudar no teu ministério, pessoas que falaram que ia pegar com você no seu trabalho, mas quando você mais precisou, você não encontrou ninguém. Hoje em dia, ninguém mais fala: eu vou fazer e faz, por assim falar. Existem pessoas ainda que agem dessa maneira, glória a Deus. Nós somos esses do sim, sim, não, não, amém? Mas até por uma segurança jurídica, legal, quando você faz algum tratado, que todo mundo te recomenda escreve, porque aí tem como comprovar que está escrito. Mas quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da palavra, a gente lembra que Ele falou: haja luz, e houve luz. E a gente lembra que Ele falou: haja separação das águas e dos mares e do céu, e assim aconteceu. Um Deus que criou o universo pela sua palavra. Aleluia. Eu quero trazer para você nessa noite esse entendimento da integridade e do caráter de Deus. Porque Ele mesmo diz lá em Jeremias: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu disse, eu farei. Só que existe a palavra, existe a promessa, e aqui existe o destino. E eu vim falar para algumas pessoas que podem estar desanimadas ou podem estar cansadas porque estão nesse processo e ainda não conseguiram enxergar aquilo que Deus está fazendo. Porque o seu futuro você constrói com Ele hoje. Você constrói através da confissão da sua fé. É saber que o dinheiro ainda não chegou, mas você vai falar: eu creio, porque Ele falou, Ele vai fazer. A cura ainda não se manifestou por completo na sua vida, mas você começa a declarar: eu creio, porque Ele falou, então Ele vai fazer. O que o Espírito do Senhor está nos levando nessa noite é entender que aquele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. A palavra em Samuel diz que de todas as boas promessas que o Senhor fez a Israel, diga: todas elas se cumpriram, nenhuma falhou. E aí nós pegamos esse Deus que fez o universo com a sua palavra, que te chamou pelo nome, que antes de você nascer já te conhecia e te estabeleceu como profeta das nações. Do outro lado está a adversidade, estão as dificuldades. Do outro lado estão as traições. Do outro lado estão a escassez. Do outro lado está as impossibilidades naturais. E o Espírito do Senhor está falando: por que estamos questionando o caráter de Deus,
quando na verdade deveríamos estar declarando às circunstâncias a palavra que Ele já nos garantiu. Você está recebendo isso no seu espírito? Você que aprendeu que é espírito, alma e corpo. Quantos foram para essa conferência de destino? Aleluia! Diga comigo, eu sou um espírito. Não, mais alto. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. E eu habito em um corpo. Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa noite. Você não é o que as suas emoções estão dizendo que você é. Você não é o que as suas emoções estão dentro de você borbulhando, gritando, nessa ansiedade. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite um discernimento do Espírito, para que você possa entender que você é um espírito e você tem uma alma e habita em um corpo. O Senhor está me mostrando pessoas que eu nem digo, queridos, e você vai entender isso no seu espírito, que pessoas que estavam sendo guiadas pela sua carne. Não, não é isso. Você já chegou no nível de espiritualidade, que você está avançando no Senhor, que você está crescendo no Senhor. Mas ainda existe um virar de chave que eu creio que nessa conferência vocês receberam. E o Senhor está testificando nessa noite. Você é um espírito. Você não é o que a sua mente está gritando na sua mente. E você tem como espírito a autoridade para aquietar. Assim como Davi disse: por que te abates, ó minha alma? Você conhece esse salmo? Davi estava percebendo que a sua alma estava inquieta. Porque a nossa alma, ela é a conexão do mundo natural, daquilo que nós vemos. Então basicamente, quando a gente fala não ser guiado pela mente, mas ser guiado pelo Espírito, é porque a nossa mente, as nossas emoções, se não tiverem alinhadas à palavra de Deus, elas podem tentar nos confundir, elas podem tentar gritar: isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com você. Mas se você perceber isso no seu espírito, você diga: alma, quieta-te, porque em breve o meu Redentor virá. Aleluia! Essa conferência, destino, espírito e alma e corpo, é para que você como igreja possa entender que você é um espírito, porque nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. E Ele fala: Deus é espírito, e se importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Aleluia! Então o que eu estou te falando é o seguinte: existe uma promessa na sua vida. Existe uma pessoa que te garantiu essa promessa, e essa pessoa é o nosso Deus, só isso. Aquele que não mente, aquele que fez, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, e te deu uma palavra que talvez você ainda com os olhos naturais não alcançou. Mas eu estou dizendo nessa noite: persevera, permanece em fé, porque você está em uma aliança baseada em superiores promessas. Se Davi fez grandes coisas no Senhor, se Noé fez grandes coisas no Senhor, se Abraão fez muitas coisas no Senhor, muito mais faremos nós, irmãos, debaixo da aliança que foi paga com sangue na cruz, que não foi sangue de bode, que não foi sangue de animais, que clama até mais alto do que o sangue de Abel, porque enquanto o sangue de Abel clama por justiça, o sangue de Jesus clama por misericórdia. Eu paguei o preço, ele já foi perdoado, ele já foi curado, ela já foi transformada. Não há mais condenação sobre a vida dela, não há mais condenação sobre a vida dele, porque eu já paguei. Tetelestai, está tudo pago, foi consumado naquela cruz. Aleluia! Foi esse que te prometeu. Não suficiente, como ele precisou fazer. Aleluia! Além das promessas, ele falou: vou lá, deixa que eu resolvo, eu vou morrer por eles, eu vou pagar o preço, para que hoje eles sejam chamados filhos como eu sou. E hoje eu e vocês somos filhos de Deus, amém? Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E o que eu quero te explicar nessa noite aqui, eu já vou começar a terminar, eu prometo para você.
aleluia, é que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas se eu estou debaixo de uma aliança, eu tenho direitos, amém? Mas eu também tenho responsabilidade. E a minha responsabilidade nessa aliança é acreditar. A minha realidade nessa aliança é confessar com a boca aquilo que os meus olhos ainda não veem, mas quando eu confesso, eu creio para ver. Eu creio, depois eu vejo. Eu creio, depois eu vejo. Recebe isso, irmão, porque o Espírito Santo estava muito forte no meu espírito falando, queridos, Noé não pôde esperar a chuva chegar para construir a arca, porque se Noé precisasse esperar para ver para chover, ele iria afundar, ele iria naufragar. Mas foram 120 anos que ele foi construindo dia após dia, madeira por madeira, construindo aquela arca. E Deus está falando para você, o seu trabalho é permanecer em fé, agindo como se já fosse, permanecendo, não é para parar, não é porque não está acontecendo nos seus olhos naturais, que não está acontecendo no mundo espiritual, é porque você está puxando com a fé, trazendo aquilo que não existisse como se já fosse. Mas se você está pronto para ir para um destino, você não vai ficar parado dizendo, não vai acontecer, eu não vou viver, me falaram que era muito difícil. Não, você vai, eu creio, por isso falei, obrigado, Senhor, porque o meu casamento chegou, obrigado, Senhor, porque aquela porta de emprego que eu estava orando, vai vir muito maior do que eu estava pensando, obrigado por contratos infinitamente melhores, porque eu sirvo um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Permanecer em fé não é ficar parado. Permanecer em fé não quer dizer que você desistiu só porque você não está tomando alguma atitude quando Deus está mandando você só orar. Só orar é muita coisa. Só orar você... Paulo e Silas estavam na prisão orando e louvando, e um terremoto aconteceu. Você está recebendo isso na sua vida, querido? O Senhor está dizendo, continua em fé, porque eu te prometi e eu vou fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas pessoas só tinham uma palavra? Quantas pessoas só tinham uma palavra? Eu me lembro de algumas aqui, e eu vou falar com você rapidamente. Talita, o pai dela, Jairo, ela estava muito doente, e quando ele foi chamar Jesus para que curasse ela, você conhece essa história, a mulher do fluxo de sangue falou, se eu somente tocar nas vestes eu vou lá e conseguir, e aquela multidão acabou dispersando Jesus, e Jesus chegou atrasado. Quando Jesus entra lá, o pessoal fala, por que você está importunando o mestre? Ela já está morta. E ela, sou essa. Quem disse que esse projeto morreu? Quem disse para você que não vai acontecer? Eu fico com que o Deus que fez o universo, o Deus que me chama pelo meu nome, eu fico com o que Ele disse ao meu respeito. Pedro pescou a noite toda, e Jesus falou, vai lá. E ele falou, Senhor, eu pesquei a noite toda, tentei, e não pesquei nada, mas sob a tua palavra, aleluia. Você está entendendo isso? Sob a tua palavra. E essa pesca maravilhosa, Deus realmente faz mais aquilo que pedimos ou pensamos. Assim como foi com Abraão. Abraão, ele só queria um filho. Deus, ele estava preparando uma descendência que está viva até hoje. Tudo que Abraão queria era somente um filho. Deus viu uma nação. Aleluia. Às vezes você está pedindo apenas um trabalho,
mas Deus já está vendo o teu chamado naquele lugar. Às vezes você está pedindo somente uma cura, mas Deus está vendo a manifestação da glória dele na sua vida, de forma que o teu testemunho vai impactar todos aqueles que ainda nem conheciam Jesus como Salvador. Ele diz na sua palavra: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus, e os meus sonhos são maiores do que os seus. Você está recebendo isso? Aleluia. Eita glória, aleluia. Santo, santo, santo. Poderoso. Aquele que te prometeu, ele não tarda. Aquele que te prometeu, ele não falha. E enquanto isso, você vai permanecendo em fé, se desenvolvendo, se capacitando. Eu vou trazer um dos últimos exemplos. José, vendido, jogado na cova pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mas em momento nenhum você vê na Bíblia ele murmurando. O dom estava lá, o caráter estava sendo forjado, ele não se corrompeu diante de todas as adversidades que ele enfrentou, e não foram poucas. E quantas das vezes nós estamos sendo influenciados por uma geração que quer tudo rápido, que tudo quando não acontece, não dá certo, vamos desistir. Mas Deus está falando para você nessa noite, é a mesma rede, é a mesma ferramenta. Você não está enganado. Eu não mudei. Você pode levantar suas mãos. Eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida. Vamos ficar de pé. Vamos fazer um ato profético aqui nesse lugar. Meire, pode vir me ajudar. O Espírito do Senhor está dizendo nessa noite: é a mesma rede, são as mesmas ferramentas. Eu não mudei você de lugar, eu não mudei o que eu penso ao seu respeito, a minha palavra não mudou. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A rede é a mesma, a ferramenta é a mesma. Mas agora a diferença é que você está debaixo de uma palavra. A diferença agora é que você está crendo naquele que te prometeu. A diferença é agora que os seus olhos vão ver toda a palavra que ele disse ao seu respeito vai se cumprir. Eu não sei o que você precisa, meu irmão, mas eu sei que o Deus que abre portas está aqui. O Deus que faz milagres está aqui. O Deus que ainda cura está aqui nesse lugar.